Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, a falsa identidade do Valdir será revelada. Esse homem não é delegado. Ele é um farsante com um plano ousado. Judite e Tavinho vão descobrir o segredo que ele esconde e ficarão em choque. Eles tentarão alertar Jeremias, mas o homem não vai acreditar. Quando ele perceber quem é esse homem, será tarde demais. Tudo acontece quando Jeremias e o delegado Valdir chegam na fazenda e ficam frente a frente com Judite. Com um sorriso debochado, Valdir diz: "Bom dia, dona Judite." Jeremias pergunta: "Judite, onde tá a Rafaela?" Judite responde: "Ah, tá lá enfiada no quarto dela." Jeremias pede: "Chama ela aqui." Valdir continua: "Me faça esse favor, Judite. Eu preciso muito falar com ela." Neste momento, Judite fica encarando os dois por alguns instantes, como se não tivesse gostado de nada disso. Em seguida, ela avisa: "Vou chamar ela." Sem hesitar, Judite vira as costas e fica observando os dois atrás de uma porta. Neste momento, Valdir encara Jeremias e comenta: "O problema do senhor, seu Jeremias, é que o senhor confia demais nas pessoas. Por exemplo, eu vivo entrando na sua casa, vou na delegacia, mas ninguém nunca checou se eu de fato sou um delegado. Já imaginou se eu não fosse? É claro que é brincadeira. Não precisa checar isso." Ao ouvir essas palavras, Judite arregala os olhos e se pergunta: por que o delegado Valdir tá brincando com uma coisa dessas? Será que ele ia dizer isso da boca pra fora? Tá um tanto estranha essa história. Em seguida, Judite fica andando de um lado para o outro, pensando no que fazer, e comenta consigo mesma: melhor eu ir chamar a Rafaela logo, antes que eles percebam a minha demora. A última coisa que eu quero é que eles descubram que eu fiquei aqui, ouvindo toda a conversa. Sem perder mais um segundo, Judite vai chamar Rafaela. Depois disso, alguns minutos se passam e Rafaela e Judite aparecem frente a frente com Jeremias e Valdir. Neste segundo, Rafaela diz: "Bom dia, delegado." Em seguida, Jeremias pede: "Judite, deixa a gente conversar sozinhos. Vá bene." Ao ouvir essas palavras, Judite fecha a cara e fala: "Sim, senhor." Em seguida, Judite vira as costas e fica escondida no outro cômodo, escutando toda a conversa dos três. Ainda desconfiada, Judite se pergunta: será que o delegado Valdir esconde alguma coisa? Eu não gostei de nada do que eu ouvi. Acho que eu preciso conversar com alguém sobre isso. A melhor pessoa é o Tavinho." Sem perder mais tempo, Judite sai procurando por Tavinho na fazenda. Ao ficar frente a frente com o homem, Judite avisa: "Eu preciso falar urgente com você, Tavinho." Neste momento, o homem nota que Judite está com um comportamento estranho e questiona: "Que cara é essa, Judite? Por acaso alguma coisa te picou? O que houve?" Sincera, Judite explica sobre a fala do delegado Valdir e questiona: "Você acha que o delegado Valdir ia mesmo falar isso da boca pra fora, Tavinho? E se ele não for um delegado? E se ele estiver fingindo ser uma pessoa que não é?" Neste segundo, Tavinho revira os olhos e responde: "Deixa de besteira, Judite. Por que o delegado Valdir ia mentir uma coisa dessas? Ele só está ajudando a gente a desvendar o mistério do que aconteceu com o Dr. Fausto." Intrigada, Judite começa a andar de um lado para o outro e comenta: "Ai, Tavinho, não sei.
Você tinha que ter ouvido o jeito que ele falou. Ele estava falando com um tom tão debochado que eu fiquei desconfiada. Tavinho, eu vou ficar remoendo essa história na minha cabeça. Você precisa me ajudar a ter certeza de que ele é realmente um delegado. Ao ouvir essas palavras, Tavinho passa a acreditar em Judite e avisa. Tá bom, Judite, tá bom. Eu vou dar uma investigada na vida dele. Mas acho que isso é só coisa da sua cabeça. Ele devia estar brincando. Mas eu vou tirar essa sua dúvida. Só me dá um tempo para pensar em alguma coisa. Neste momento, Judite dá um sorriso de orelha a orelha e diz: Eu só vou conseguir dormir tranquila quando você me der a certeza de que esse Valdir é realmente um delegado. Tavinho diz: Deixa comigo, Judite. Depois disso, um tempo passa e no dia seguinte, Tavinho decide ir até o escritório do delegado Valdir para tentar achar alguma informação sobre a identidade dele. Assim que chega, Tavinho fica frente a frente com o delegado e eles começam a conversar sobre Rafaela. Minutos depois, Valdir precisa sair para resolver um outro caso e pede: Tavinho, espera aqui um pouquinho. Eu tenho que ver isso daqui e daqui uns 5 minutos eu volto. Prometo que é coisa rápida. Neste momento, Tavinho dá um sorriso de canto e comenta consigo mesmo: Agora é a hora. É a única oportunidade que eu tenho de saber se a Judite está certa sobre o Dr. Valdir. Quando finalmente fica sozinho, Tavinho fecha a porta atrás de si e começa a procurar por todos os cantos. Sem perder tempo, ele passa a vasculhar cada gaveta, mas não encontra nada. Em seguida, ele procura em cada prateleira e olha atrás de cada porta. Determinado, Tavinho sabe que não pode deixar nada passar despercebido. Neste momento, o coração dele acelera enquanto revira toda a sala, sabendo que qualquer erro pode o colocar em risco. De repente, Tavinho encontra uma pasta cheia de documentos que pareciam relevantes para a investigação. Em seguida, ele não hesita em abrir a pasta e começa a folhear todos os papéis, procurando por qualquer informação que pudesse ajudar a solucionar o mistério. Minutos se passam e Tavinho mal podia acreditar no que estava lendo. As pistas que ele precisava estavam ali, bem diante de seus olhos. Extremamente chocado, Tavinho comenta consigo mesmo: Não acredito. Não pode ser possível uma coisa dessas. Eu preciso dar o fora daqui com essa pasta, antes que o delegado Valdir volte. Ou melhor, só Valdir, porque delegado ele não é coisa nenhuma. Em seguida, Tavinho sai o mais rápido possível do escritório e volta para a fazenda. Mesmo sabendo que ainda há muito trabalho a ser feito, Tavinho já se sente mais aliviado em saber que falta muito pouco para ele saber quem é o homem de verdade. Minutos depois, o delegado Valdir volta para o seu escritório e percebe que Tavinho não está mais lá. Intrigado, o homem se pergunta: Ué, mas cadê o Tavinho? Será que ele cansou de me esperar? Mas eu não demorei tanto assim. Bom, eu vou aproveitar que tô sozinho aqui e vou fazer uma ligação. Sem hesitar, Valdir pega o telefone e disca para um número. Assim que a pessoa do outro lado da linha aceita a chamada, Valdir dá um sorriso de orelha a orelha e avisa: Oi, sim. Falta muito pouco para eu conseguir o que eu quero. Aquele burro do Jeremias nem sonha o que eu tô aprontando. Eu acho que até amanhã eu já vou conseguir botar um ponto final nessa história. Sim, me aguarde, que mais tarde eu te ligo para te dar mais informações. Beleza, combinado. Tchau, tchau. Enquanto isso, na fazenda, Tavinho fica frente a frente com Judite.
No mesmo segundo, a mulher percebe que o homem está extremamente exaltado e pergunta: "O que foi, Tavinho? Que cara é essa?" Tavinho coloca a pasta que encontrou no escritório de Valdir sobre a mesa e responde: "Você estava certa, Judite. Aquele homem não é quem a gente pensa." Intrigada, Judite pergunta: "Como assim, Tavinho? Explica isso direito, homem." Tavinho responde: "A gente precisa ler com atenção esses documentos, só para eu ter certeza do que eu estou falando. Mas pelo que eu vi, já pude perceber que você estava certa, Judite." Em seguida, os dois não perdem tempo e começam a analisar todos os papéis. Minutos se passam e os dois ficam cada vez mais surpresos com o que estão vendo. Em seguida, Judite comenta: "Eles realmente estavam envolvidos nisso desde o começo." Atordoado, Tavinho diz: "Eu nunca teria imaginado se não fosse você, Judite." Os dois continuam conectando os pontos e desvendando o caso do Dr. Valdir, até que eles tomam uma decisão. Determinado, Tavinho avisa: "O tio Jeremias precisa saber disso." Judite fala: "Ele tem o direito de saber a verdade." Em seguida, os dois vão atrás do Berginazzi. Ao ficarem frente a frente com Jeremias, Tavinho diz: "Tio Jeremias, você precisa ver isso." Sem hesitar, Tavinho entrega os documentos a ele. Intrigado, Jeremias pergunta: "Mas o que é isso, Tavinho?" O homem responde: "Veja com seus próprios olhos, tio." Em seguida, Jeremias começa a ler os papéis com atenção, e a expressão dele vai mudando à medida que vai lendo. Quando termina, ele olha para Tavinho e Judite e diz: "No dia seguinte, o delegado Valdir vai voltar para a fazenda. Vamos preparar uma surpresinha para ele." Intrigada, Judite pergunta: "O que você vai fazer, seu Jeremias?" Completamente fora de si, Jeremias responde: "Ele mexeu com a pessoa errada, Judite. Só não sabe disso ainda. Mas que ele vai pagar bem caro por ter mentido pra mim esse tempo todo. Ele vai." Em seguida, os três se sentam e começam a planejar uma vingança contra o tal delegado. Depois disso, um tempo passa e no dia seguinte, Valdir chega na fazenda de Jeremias e fica frente a frente com Tavinho, Judite, Rafaela e Jeremias. No mesmo segundo, o delegado percebe que todos estão com um comportamento muito estranho. Curioso, Valdir pergunta: "Por que vocês estão me olhando desse jeito? Por acaso eu cheguei na hora errada?" Com um tom debochado, Jeremias responde: "Pelo contrário, você chegou na hora certa, seu maledito." Em seguida, Jeremias começa a caminhar lentamente em direção a Valdir e avisa: "A gente já sabe quem você é de verdade, Valdir." Ao ouvir essas palavras, o homem arregala os olhos e pergunta: "Do que você está falando, senhor Jeremias?" Irritado, o italiano grita: "Não se faça de tonto. Eu já descobri a sua farsa. Eu já sei que você quer dar um golpe em mim para ficar com toda a minha fortuna. Você não é delegado coisa nenhuma." Neste momento, Valdir começa a se tremer dos pés à cabeça e tenta fugir da fazenda o mais rápido que pode. Porém, Tavinho o gruda pelos braços e avisa: "Você vai ficar bem aqui, seu golpista salafrário." Judite grita: "A gente já entrou em contato com a polícia." Jeremias grita: "Você vai ser preso por falsificação ideológica, seu maledito." Depois disso,
Não demora muito até uma tropa de policiais chegarem no local e levarem o canalha para a prisão. Me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo. Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como esse. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, é só clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.